Comecei a emagrecer e estagnei o peso. O que eu faço agora? E aí, você começou o seu processo de emagrecimento, conseguiu eliminar alguns quilinhos e agora já faz um tempinho que seu peso está estável e você não consegue continuar esse processo de emagrecimento? Se você não me conhece, meu nome é Fernando Nishizawa, eu sou nutricionista e a minha missão é ajudar você a melhorar a sua alimentação. Frequentemente eu recebo pessoas em consultório ou no meu perfil do Instagram. Aliás, se você não me segue lá, é só me procurar fernando.nishizawa. Frequentemente eu recebo algumas pessoas, que relatam que conseguiram perder alguns quilinhos de início, mas depois de algum tempo entraram ali numa estagnação, efeito platô e não conseguiram dar continuidade aí nesse processo de emagrecimento. Bom, vamos falar aqui de alguns pontos interessantes e muito importantes para te dar uma luz aí para ver se você consegue dar um impulso e continuar emagrecendo. Existe sim um efeito platô, onde o seu corpo vai trabalhar com todas as forças que ele tiver para você parar de perder peso. A cada 1 quilo ali que você conseguir eliminar, a sua fome vai aumentar em 100 calorias e o seu metabolismo vai diminuir cerca de 30 calorias, ou seja, a balança fica totalmente invertida. E é claro, ainda existem outros processos metabólicos dentro do seu corpo que o seu organismo vai, entre aspas, ligar para que o seu peso pare de diminuir. Mas Fernando, por que o corpo não quer com tanta força assim que eu continue meu processo de emagrecimento, considerando que o meu peso está muito acima do ideal e isso está fazendo mal para mim? Pois é, mas o seu peso é muito importante para o seu corpo. Vamos fazer uma comparação aqui. Por exemplo, se você tivesse lá no seu banco milhões e milhões e milhões de reais, você estaria com grandes preocupações na vida? Muito provavelmente não. O seu corpo, o que é o dinheiro ali para ele? São as calorias estocadas, principalmente no formato de gordura. Ou seja, se o seu corpo tem um estoque de gordura ali, ele se sente mais confortável. É como se ele tivesse um dinheiro guardado caso ele tenha alguma emergência. Quando o seu peso começa a diminuir, é como se o seu corpo estivesse perdendo o dinheiro que está guardado ali nele. Ou seja, ele acende uma luz de emergência. E a cada quilo que você vai diminuindo, essa emergência do seu corpo vai aumentando, porque ele vê que está faltando alguma coisa. Nesse caso, está havendo uma escassez de calorias. E é exatamente por isso que o seu corpo ele gera mais fome em você. Se você está com uma escassez de calorias, fazendo déficit calórico, que é exatamente isso que é necessário para a gente emagrecer, o seu corpo ele vai fazer você ficar com mais fome para você aumentar a sua ingestão de calorias e cessar a perda de peso. Mas se você está com excesso de peso, não é isso que você quer. Por isso que eu falo tanto em volume das refeições, por isso que eu falo tanto em saciedade, porque quando nós estamos em processo de perda de peso, eu preciso promover mais saciedade. Como que eu vou ficar mais saciado? Aumentando o volume dos alimentos que eu estou comendo. Só que se eu preciso fazer um controle calórico para gerar o déficit calórico, eu preciso pensar também em densidade calórica, ou seja, eu preciso ter alimentos grandes que vão ocupar um volume maior dentro do meu estômago, só que sejam pobres em calorias. Não pode ser um alimento grande, mas riquíssimo em calorias. Ele precisa ser um alimento grande e com poucas calorias, ou seja, com baixa densidade calórica. Outro ponto muito importante, que é o que eu vejo que acontece muito com as pessoas, na verdade, que elas acham que chegaram num platô ali de perda de peso, na verdade foi uma mudança nas ações que ela estava fazendo. O que acontece? Quando a pessoa se propõe a fazer uma mudança ali na vida dela,
para gerar o déficit calórico e ela conseguir chegar no emagrecimento que ela tanto queria, ela faz algumas mudanças ali. Começa um exercício, começa a mudar a alimentação, procura dormir melhor, tenta fazer um manejo melhor ali do estresse e consegue eliminar alguns quilos. Perfeito, isso está corretíssimo. E aí ela começa a ver ali, menos 1 quilo, menos 2 quilos, menos 3, 4, 5, e aí ela chega numa perda de peso ali que já dá uma animada, a calça já não está mais tão apertada assim, já começa a servir melhor algumas roupas, a autoestima melhora bastante e a vida começa a ficar muito mais legal, muito mais bonita ali, porque ela está se sentindo melhor, né? Tá se vendo melhor no espelho, tá mais confiante. E nesse cenário, o que acontece muitas vezes? A pessoa relaxa. E é exatamente aí que ela para de emagrecer. Porque se você estava fazendo várias mudanças, né, comparado ao seu estilo de vida de um passado recente, todas essas mudanças estavam promovendo uma perda de peso. Mas elas estavam promovendo essa perda de peso considerando a intensidade de tudo que você estava fazendo somado. Tudo junto e misturado ali é o que estava fazendo você perder peso. No exato momento em que você deu uma certa relaxada e diminuiu a intensidade dessas coisas que você estava fazendo, talvez a sua perda de peso cessou. Ou um outro cenário possível também é que todas as coisas que você está fazendo somadas chegou no nível máximo que ele poderia te gerar de perda de peso. Porque vamos pensar aqui, vamos simplificar bastante aqui para ajudar a gente. Vamos pensar na alimentação e nos treinos, pensando que a gente pode trabalhar esses dois pontos, tanto a alimentação como o treino, em apenas 2 intensidades. Então, alimentação numa intensidade fraca ou alimentação numa intensidade forte. E o treino numa intensidade fraca ou o treino numa intensidade forte. Então vamos supor que já que eu estou começando, eu comecei a alimentação numa intensidade fraca e o treino também numa intensidade fraca. E esses dois juntos e somados são suficientes, têm força para me fazer perder 5 quilos. Se eu continuar nessa mesma intensidade aqui para sempre, eu não vou continuar perdendo peso, porque eles têm, juntos e somados, força para me fazer perder somente 5 quilos. Ai, Fernando, mas eu precisava eliminar 10 quilos e não só 5. Então eu ainda tenho um pouquinho ali para eliminar. Então o que eu precisaria fazer? Por exemplo, mudar a intensidade dessas 2 variáveis. Então a alimentação que estava fraca, preciso fazer ela de um jeito forte. E o meu treino, que também estava numa intensidade fraca, eu também preciso fazer ele numa intensidade forte. E aí, esses dois juntos e somados agora numa alta intensidade são capazes de me fazer eliminar os 10 quilos que eu preciso, que estão em excesso no meu corpo. De certo modo, tudo aquilo que a gente faz na intensidade que a gente está fazendo tem um limite de progresso. Se não houvesse limite, vamos pensar a parte do treino. Se eu começasse um treino e não tivesse limite de evolução para exatamente aquilo que eu estou fazendo, era só começar a treinar qualquer coisa que eu viraria um atleta profissional. E não é isso que acontece. Se eu sou um atleta profissional, eu treino num nível muitíssimo maior do que pessoas que treinam simplesmente por lazer. Então, todas as variáveis que a gente tem no processo de emagrecimento são capazes de levar a gente até um certo ponto, a depender da intensidade, quantidade, frequência de tudo que eu estou fazendo. Se eu preciso de mais resultado, eu preciso verificar essas variáveis que eu tenho e o que eu preciso mudar e melhorar, o que eu posso adaptar, o que eu posso deixar mais intenso se o meu objetivo precisa de um resultado um pouquinho mais agressivo. Se você conseguir pensar e colocar no papel tudo que você já conseguiu mudar referente ao momento em que você não estava fazendo tudo que você está fazendo hoje,
você consegue fazer ali uma planilha, né, ou simplesmente escrever um rascunho para você olhar literalmente e analisar o que você tem feito. Se você não conseguir fazer essa análise, é interessante que você tenha um acompanhamento profissional. Profissional ali, tanto de nutrição, quanto do exercício físico, o seu médico, enfim, todos esses profissionais que podem estar juntos de você e te ajudando, eles vão poder te ajudar a analisar tudo que você vem fazendo para saber se você pode melhorar em algum ponto para chegar naquele resultado que você quer. E aí, você já tinha pensado nesses pontos? Já sabia disso? Que quando você perde peso, o seu metabolismo diminui, a sua fome aumenta? Isso foi uma novidade para você? Foi uma informação nova? Bom, espero muito ter contribuído com você nesse vídeo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo.